Nesse momento, nós vamos aproveitar e falar aqui no Mais Saúde sobre várias coisas que você pode fazer que às vezes você nem tem ideia e o quanto isso pode reverter positivamente para a sua saúde e da sua família. Então, estamos falando de câncer, mas não só câncer. Tem diversas patologias, diversas doenças que elas têm como gatilho para ativar essa doença a presença de substâncias indesejáveis no nosso organismo. Então, tem substâncias que eu não consigo evitar. Estou lá no ponto de ônibus, de repente passa aquele caminhão com aquela golfada de ar preto, eu vou respirar, a minha colega do lado também. Isso não dá para evitar. Agora, dá para evitar como que essa molécula nociva da poluição vai ser eliminada do seu corpo. Isso depende de alimentação. Por isso que eu sempre digo, priorize alimento de verdade. Evite comprar industrializados, mesmo que minimamente processados. Sempre olha na embalagem. Lá nos ingredientes tem alguma letrinha e alguma coisa? Isso é um aditivo alimentar que não é nada interessante pra gente, porque não é comida. O que tá na natureza, que Deus fez, tá tudo lá, gente. É uma belezinha. E Deus é tão perfeito que o alimento em si, por exemplo, meu suco farmácia, que todo mundo fala, né? Gente, uma folha de couve não tem só magnésio, por exemplo. Ela tem uma indústria farmacêutica ali dentro. Por isso que eu gosto da centrífuga, porque quando a centrífuga esmaga aquela folha de couve, ela quebra todas as paredes celulares. Então, é como se cada parede celular da couve fosse uma sala aqui do meu consultório. Então, essa sala tem um monte de coisa boa. A sala do Dr. Rock, que fica ali do lado, tem um monte de outras coisas boas. Só que quando eu quebro as paredes, vão juntar as coisas boas do Dr. Rock com as minhas. Só que aí, o que vai acontecer? Essas duas coisas, quando se misturam, formam uma terceira, que é muito melhor do que cada uma delas isolada. Então eu preciso quebrar a parede da célula para poder trazer aqueles benefícios para o meu corpo. Por isso que eu falo que nós precisamos mastigar 30 vezes antes de engolir. Se você quebra a parede celular na mastigação, você está fazendo isso na sua boca. Só que, lógico, como o suco eu chamo de suco farmácia, eu quero todos os benefícios daquela couve no seu corpo, por isso que eu peço para fazer na centrífuga, ok? E eu falei tudo isso para você para resumir o seguinte, que quando você come comida de verdade, como está na natureza que Deus colocou, cada vez que você come um produto, você está comendo literalmente uma farmácia ali naquele pedacinho daquele alimento. Então, você comeu, digamos, um brócolis. É como se ao comê-lo você tivesse no seu fígado uma prateleira. Aí você colocou lá uma galocha. Aí você come alguma outra coisa, tipo uma salada bem bonitona e você põe um monte de folhas mais roxinhas, né, com antocianinas. Então, quando você come, você já vai colocar mais alguma coisa naquela prateleira do seu fígado. Depois eu explico por que o fígado. Então, de repente, eu coloco ali uma máscara. E tudo que eu for comendo, eu vou estocando nessa prateleira do meu fígado, porque é o nosso fígado. Quando nós respiramos poluição, eu não estou vendo a poluição, mas quando eu respiro, ela vai cair na minha corrente sanguínea, porque o ar vai ser levado dos meus pulmões para a corrente sanguínea. Então, essa poluição está circulando. Primeiro lugar que passa, pelo fígado. Então, essa passagem pelo fígado, quando você tem esse tipo de substância, seu fígado vai pegar tudo que ele tem ali estocadinho que você colocou nessa
prateleira. Então, a sua colega do lado que não tem, ela vai respirar e vai ficar com aquela toxina girando o tempo todo no corpo dela. E você não. Você vai pegar essa toxina e seu fígado vai fazer todo um processo que eu digo que é maravilhoso de fase 1, fase 2, fase 3, de desmontar para eliminar. Então, tem coisas que eu não consigo evitar, ok? Mas tem coisas que eu vou falar no próximo programa que você tem como evitar. E eu vou dar uma dica de ouro no programa seguinte, você não perca, porque quanto você tem conseguido priorizar de alimento orgânico, sem pesticida, sem aqueles agrotóxicos na alimentação da sua família. Aí você vai dizer assim, ai doutora, lá vem a senhora falar de orgânico, a senhora viu o preço que tá, que coisa horrorosa. Vamos conversar a respeito, porque assim, eu alerto, mas eu também trago a solução. E eu novamente quero recomendar que você adquira esse livro, porque nesse livro, tudo que impede a fertilidade para uma mulher ou para um homem é tudo aquilo que eu preciso retirar do meu dia a dia, qualquer ser humano. Então, eu falo aqui das toxinas ambientais e eu falo da importância de você comer certos nutrientes que estão dentro dos alimentos, como estão lá em Gênesis no 3º dia, para você fazer o quê? Para você ter ferramentas e poder eliminar essas toxinas que podem te levar a um câncer, que podem levar você ao descolamento de uma placa lá na sua artéria, que podem levar você a estar com dificuldade de engravidar e podem levar você até ao desenvolvimento de um câncer. Mas isso eu vou trazer para vocês amanhã, quero aproveitar para me despedir e lembrem-se, toda vez que vocês compram um livro ou do Dr. Roque ou o meu, vocês estão ajudando o projeto Dai-me Almas. E a gente vai deixar o QR Code, assim, quem sabe você já pega o QR Code e já compra. Esse é o meu livro, modéstia à parte, favorito, e depois, durante a semana, eu vou explicar por quê. Até amanhã e não perca esse programa, hein? E divulgue!